Graça e paz. Sou Gisele Ferlin, diretora do Estúdio Abapai, Dança e Teatro. Estou aqui com mais um conteúdo para vocês nessa semana. E esse conteúdo, ele veio através de uma pesquisa que eu fiz, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, sobre qual a dificuldade dentro do seu ministério de dança. E aí algumas pessoas colocaram algumas coisas, colocaram alguns temas. E o primeiro que eu achei importante para a gente começar o ano, né? Começar o ano assim, corrigindo algumas coisas que acontecem dentro do nosso ministério, é a unidade. Então nós vamos falar hoje sobre unidade. Né? O que é unidade? No conceito, né, geral, no Google, quando você coloca lá unidade, significa o quê? Qualidade ou estado de ser um ou único. Então, unidade é uma qualidade ou um estado de ser único. E não pode ser dividido. Que interessante, né? Unidade. O seu ministério, ele precisa ser um. E ele não pode estar dividido. Lá em Salmos 133, se você abrir em Salmo 133, no versículo 1, diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o versículo. Esse é o versículo para todo o ministério, para toda a igreja. Né? O ministério correto, o ministério saudável é aquele que vai viver em união com seus irmãos. Como você está em grupo, como você tem em um grupo, estar em um grupo, e esse grupo não é único, e esse grupo não é um só, esse grupo não pensa da mesma forma. Como pode um ministério não ser unido? Um ministério não ser único? E como pode o ministério ser dividido? Né? Não tem mesma visão, não pensamos da mesma forma. Então a palavra de Deus nos ensina o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso daí, para nós, está dizendo assim: você precisa amar o seu irmão. É o amor ao próximo. E se o ministério não está unido, e se esse ministério está separado, esse de fato é um ministério de dança correto? Né? A gente tem que parar para pensar que a unidade do ministério faz o ministério frutificar, faz o ministério ter vida. Né? O ministério ele avança quando ele é unido. O ministério dividido, o ministério nunca vai avançar. Você sempre vai ter problemas, você sempre vai ver pessoas desmotivadas, você sempre vai ver aquele grupinho, um grupinho, o outro grupinho, o outro grupinho, outro grupinho. E nenhum, quando eles não se unem, eles são separados. E se unidade é uma qualidade, um estado, nós precisamos trazer isso para o nosso ministério de dança. Porque o ministério, ele necessita ser unido. Né? Você vai fazer uma coreografia. Né? Você vai fazer uma coreografia. Como eu não falo com a outra, como eu tenho problema com o outro, como eu não gosto muito daquela pessoa. Como? Como que é isso dentro da igreja? Como que é isso? Nós somos cristãos. Nós temos princípios. Ah, mas ela é pessoa muito difícil. Pessoas são difíceis. Pessoas são complicadas. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Dentro do ministério, cada um pensa de um jeito. Você tem que aprender a lidar com essas opiniões diferentes. E ser diferente é muito bom, gente. Porque se Deus fizesse todo mundo igual, pensando igual, pensa no ministério como seria. Né? Pensa nós como seríamos. Ele fez todos nós com uma única identidade justamente para eu depender do outro. Porque às vezes eu preciso do outro para ser melhor. Porque o outro me ensina também. Então, até o difícil do outro te ensina. Então, essa unidade, ela é necessária. E hoje a gente vê, né, esse foi um tema que foi trazido pro
por uma pessoa dentro do ministério dela. E por que será que ela colocou a unidade? Por que será que outros ministérios também não têm unidade? Né? Qual é o erro? E como consertar o erro? Existe uma forma, né? Se eu não tenho unidade, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso elaborar estratégias para o meu ministério ser unido, buscar da palavra. Se eu sou líder desse ministério, eu sei que a pessoa não lidar com a outra, eu boto ela para fazer um trabalho junto. Meu Deus, Gisele, como que isso vai ficar? Vai ficar maravilhoso. Vão se, né? No primeiro momento vão se roer, no segundo momento vão, meu Deus, no terceiro momento, acabou. Acabou o problema. Acabou, porque a dança é ótima para tratar essas dificuldades entre pessoas. Né? Eu faço muito assim. Esse ano eu tive uma turma, eu tive um desafio bem interessante. Eu tive uma turma que começou e ninguém se falava. Tipo assim, primeiro dia de aula, entendo, né? Segundo dia de aula, também entendo. Terceiro dia de aula, você já fica meio assim. Quarto dia de aula, o que elas faziam? Elas chegavam, elas não tinham a comunicação, não é questão da unidade, mas vou dar o exemplo do que eu fiz para gerar nelas essa unidade. E aí eu falei, meu Deus, essa pessoa, elas chegavam, sentavam, ficava todo mundo olhando pra cara da outra, e eu, dentro da sala de aula, aquela sensação, né, de silêncio, de tipo, né, nada acontecendo, ninguém falava um oi, boa tarde, assim, só boa tarde, né, mas tinha aquela coisa assim, né, ninguém se comunicava, ninguém se falava, eu começava a aula, e elas, né, no decorrer da aula até elas se interagiam um pouquinho, mas era algo muito proposital, né? Tipo assim, eu colocava isso para acontecer, mas por conta própria delas, elas não faziam. Eram excelente, a turma é maravilhosa, né? A turma é todas concentradas, assim, elas têm um diferencial muito bacana. Todo mundo que entrou tem o mesmo jeito. E eu falei, eu tenho que fazer uma aula para trazer essa conversa, né, para eles falarem mais. Aí eu trouxe o quê? Um trabalho em grupo que não faz parte do meu plano do primeiro módulo. É raro eu colocar isso dentro do primeiro. E aí eu trouxe isso. Eu falei, elas precisam fazer tudo em grupo. E aí eu comecei a colocar algo para elas trabalharem em grupo, né? Dava aula na dança ministerial junto com a dança contemporânea. Dava a ferramenta, dava a matéria, e aí depois no final o certo era cada um experimentar sozinho, mas aí eu colocava elas para trabalhar junto. Para trazer essa comunicação uma com as outras, para elas se conhecerem, porque elas passou quase um mês assim. E aí passou, e aí foi fluindo, aí no final agora, elas terminaram o primeiro módulo, e no final do módulo, e assim, quando eu olhei, elas já chegavam, já se falavam, oi, boa tarde, não sei o quê, e aí fulana, já sabia um pouquinho de como era cada uma, já começava a motivar umas aos outros, e eu falei, caramba, acertei, consegui fazer elas ficarem mais unidas, né? Conhecerem mais uns aos outros. Então a gente precisa saber, a gente precisa fazer isso. Essa unidade tem que existir. E é importante. Não deixe o seu ministério dividido, né? Não deixe o seu ministério ser conturbado com relação a isso, né? Pessoas são difíceis, pessoas são mais maleáveis, existem vários tipos de pessoas, né? Tenta achar um meio, né? Porque não existe fórmula para todo ministério, é aquilo, não, de repente não vai dar certo para uma, não vai dar certo para outro. Mas líder precisa ter estratégia para tratar todas as dificuldades do seu ministério. Então, se é a unidade, você precisa orar a Deus, falar, Senhor, eu preciso ter uma dinâmica, eu preciso conversar, será que eu preciso conversar mais com as pessoas que estão no meu ministério? Será que é o liderados mesmo? Será que eles precisam mais se interagir uns com os outros? Porque a Bíblia diz para a gente viver em união. Ou seja, viver é futuro, é todo dia. Eu preciso ter a unidade com o meu irmão.
Não adianta só a coreografia, gente, não adianta só no momento da dança. A dança e ministério não é resumido só na hora que você está dançando. Não adianta a pessoa estar ali, olhar aquela dança maravilhosa, né, no dia de culto e falar, cara, esse ministério é muito lindo. Mas já aconteceu isso comigo. Eu já me frustrei por conta de ministério assim. Quando eu olhei, nossa, a árvore era linda, né? Frutos, eu via aquele ministério, né? Na hora do culto, eu falei, cara, que coisa linda, todo mundo dançando, né? Tu via assim uma conexão, eu falava, cara, que lindo. Quando eu fiz parte, né? Que eu entrei, eu me frustrei. Foi logo no começo da minha conversão. Eu falei, poxa, não é bem assim. Eram os grupinhos que eu via na escola de dança onde eu fazia. Que é o grupinho. É a sala de aula, você fala com 5, tem aquela outra, aquele outro grupinho. A turma não era unida. E eu comecei a relacionar. Eu falei, poxa, se na igreja, né, recém-convertida, né, a dificuldade do recém-convertido, ainda ver umas coisas acontecendo dentro da igreja, é meio complicado, foi muito difícil. Eu falei, poxa, o pessoal da dança, nossa, quando a dança é tão bonito, mas eu tô vendo tanta coisa assim, né, que tá legal, não gostei. Falei, poxa, muito parecido com a minha escola de dança. Então, isso não pode acontecer no seu ministério. O seu ministério tem que ser unido, porque é pessoas e ministério de dança trata pessoas. E pessoas que entram no ministério de dança são pessoas, gente. São pessoas com vida, com problema, com dificuldade, né? Não tem jeito, não tem jeito. E você que é líder ou co-líder ou ajuda, auxilia o seu líder, vocês têm que quebrar a cabeça sim. A função é de vocês trazer esse grupo ser mais unido. É igual um professor. A minha função dentro da sala de aula com aquela turma era fazer aquela turma se comunicar. Eu falei, caraca, como que assim? Eu já tinha falado com todo mundo, eu já tinha cumprimentado todo mundo que eu gosto, né, de falar, já tinha feito tudo isso. E elas, era o jeito delas, elas eram muito tranquilas, né? Todas elas super tranquilas, muito quietinhas. É uma turma que entrou, parece que Deus colocou todo mundo igualzinho, assim, dentro dessa turma. E aí não tinha uma que falava um pouquinho mais. Não tinha. E eu tive que fazer esse trabalho. E foi bom. E eu falei, não, eu vou trabalhar. Eu tive que trazer uma estratégia, né, para elas. E é isso. Tá faltando unidade? Traz estratégia para essas pessoas. Você sabe quem não fala com quem? Coloca para falar junto, coloca para fazer tudo junto. Dançar junto, duo junto, espontâneo junto, coreografia junto, trabalho na parte de devocional junto. Faz tudo junto. Você vai falar, Gisele, vai ser um caos. Vai, mas Deus vai agir aí nesse negócio. O seu ministério e sua unidade, ele está dividido. Está dizendo aqui, você não tem essa qualidade. E você precisa dessa qualidade. É como uma família. Você já viu uma família desunida? Né? Você já presenciou, né? Ou você teve, ou você infelizmente está passando por uma questão dessas. Como não é ruim o irmão não falar com o outro? Como é ruim o filho não falar muito direito com o pai, ou o pai não falar muito direito com os filhos? Você já presenciou, você já vivenciou isso? Né? Com familiares mais próximos? Não é uma sensação de divisão? Né? Não é estranho? Não é, por quê? Porque não é bíblico. Porque a Bíblia nos ensina a andar unidos. E família que não está unida é ruim. Então a unidade, ela gera o quê? Ela gera fortalecimento do ministério. O ministério, ele avança lindamente. Eu tenho um ministério lá no estúdio que eles fazem, é a única turma que é todo mundo do mesmo ministério, né? É a única turma minha. E elas, assim, eu acho isso lindo, elas têm uma unidade impressionante. Assim, é lindo de ver.
né? Elas se conhecem, é desde criança, né? O ministério assim vem avançando assim. E a líder ela consegue trazer isso, né? Elas são amigas, né? Elas são íntimas mesmo, elas falam, né? Elas são mesmo pessoas assim, de estar ali, eu sei o que você vai pensar, até sei o que você vai dizer, e você vê que o ministério, quando elas começaram comigo, elas já estão no último módulo, já no sexto para se formar, quando elas entraram, né? Então eu acompanhei, né, um pouco desse ministério, então eu percebi que elas só cresceram. O ministério delas cresceram, o ministério delas estão avançando, estão frutificando, estão entrando pessoas no ministério e assim, sabe, você vê a beleza desse ministério. E isso que é ter um ministério saudável, né? Então, assim, eu tô com esse vídeo, né, para orientar vocês. A dificuldade que vocês têm, se você tem alguma dificuldade no seu ministério, se você quiser me mandar, se você quiser escrever, escreva, porque eu vou estar gravando vídeos, todas as semanas nós vamos estar com conteúdos para vocês poderem achar uma solução para ajudar esse ministério, os ministérios de dança avançar. Nós, gente, que fazemos parte de ministério de dança, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ser pessoas corretas naquilo que a gente faz, né? Tá faltando unidade, então vamos trazer essa unidade. Vamos trazer, vamos parar, não leva o ministério da mesma forma. Aproveita que está começando o ano. Eu te encorajo a você começar esse ano mudando isso. Fala, não, eu vou trazer estratégia para mim, meu ministério é mais unido. Traz leitura da palavra junto, faz trabalho junto, uma com a outra, na casa da outra, na igreja, né? Todo mundo precisa estar em união dentro desse ministério. Ah, Gisele, mas às vezes tem uma pessoa que pensa diferente. Isso daí, normal. Eu tô falando na unidade. Eu tô falando de vocês crescerem um só, de vocês se tornarem um ministério unido, um ministério que avancem junto, que por mais que tenham pensamentos diferentes, mas ninguém quer pisar em ninguém, ninguém quer pular e ser melhor do que ninguém, porque eu vejo muito isso. Tem ministério de dança que tem ministro que se acha sou perfeito, né? E ele não quer aprender com aquele que está tentando te ensinar. Não preciso. Né? Tem pessoas que não faz isso, não permite isso. Né? Se acham melhores do que o outro. Isso é caráter, gente. Isso é caráter. Você precisa ser uma pessoa de caráter dentro do seu ministério. Caráter de Cristo. Lê Bíblia, estuda mais a palavra. Vê qual é a sua dificuldade, às vezes, que você tem com o outro e vai nisso, tenta melhorar naquilo, para o teu ministério poder ter êxito. Porque a maioria que eu encontro, assim, de ministérios, às vezes, que não tem essa unidade, é a frustração naquele outro, que quer ter um ministério unido e não tem. E o outro sempre fala, Gisele, é muito difícil. É muito complicado. Ai, cada um pensa diferente. Ai, as pessoas não dão valor. Ai, não liga. Ai, quer ser melhor. Acha que dança um pouquinho e quer fazer e do jeito dela. E não quer ouvir aquele que não sabe. Eu falei, gente, todo mundo aprende com todo mundo, independente do seu grau de conhecimento. Eu aprendo com os meus alunos. E eles não estudaram tanto quanto eu o conceito da dança. Eu aprendo com qualquer um. Eu aprendo com um aluno que quando vem trazer uma palavra lá no estúdio, eu aprendo. Então, não pode ter isso. Eu tenho que aprender a trazer essa unidade. Esse ministério precisa ser firme. Ele vai criar raiz, ele vai ficar forte, ele vai começar a produzir nele lá embaixo, né? Primeiro, enraizar isso, unidade, vá a congresso de unidade, faz oração, faz propósito, não sei, cria a estratégia dessa falta para você. Coloca 1 mês, 2 meses, 3 meses, planeja algo.
para o seu ministério, trazer, ser mais unido. Eu tenho certeza que quando você orar, quando você colocar o seu joelho no chão, liderado, líder, e falar assim, eu quero um ministério mais unido, você vai ter com certeza, eu tenho certeza, que Deus vai começar a prosperar, vai começar a te mostrar, vai começar a te dar estratégias para você fazer isso, avançar. Eu tenho certeza nisso, né? Não divida, não permita essa divisão. Seja um só, um só. A Bíblia nos ensina a andar em união com os nossos irmãos. É um ensinamento, é bíblico e nós precisamos praticar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se você é um ministério que não tem unidade, muda hoje, muda agora. Se você acabou de assistir esse vídeo, faça uma revolução no seu ministério. Se você já sabe que existem pessoas que têm mais dificuldade de se interagir umas com as outras, faz com que elas façam isso. Cuide das pessoas do seu ministério. O ministério de dança também é para ser cuidado, não é só dança. Discipule as pessoas, cuida das suas pessoas, cuidem, olhem com carinho, porque são pessoas que têm dificuldades, que passam por problemas. A gente tem uma facilidade enorme, gente, de cuidar de vidas dentro do Ministério de Dança, porque o que todo mundo às vezes quer entrar no Ministério de Dança, então aproveita para acolher essas pessoas, para trazer para elas algo maravilhoso, para trazer para elas uma sensação prazerosa de família, delas saberem que o ministério que elas fazem parte, elas podem contar umas com as outras, que ela vai naquele dia, daquele ensaio, e ela sabe que ela vai ter um dia abençoado, que aquele ensaio vai ser maravilhoso. Por quê? Porque o ministério é unido. Porque quando o ministério é desunido, é separado, o que acontece? Você não quer ir para o ministério, a pessoa que quer ter unidade, ela fala, poxa, tô desanimada, cara, as pessoas são... Não dá, tá dividido, cada um de um jeito, e o ministério não é unido, e não tem condições. Você desmotiva. Aí daqui a pouco sai. Por que sai um monte de gente do ministério? Por que as pessoas desanimam no ministério? Né? Porque às vezes é necessário. Isso faz parte, é uma qualidade. E será que seu ministério tem essa qualidade? Então vamos parar, né, aproveitar esse ano, que eu tenho certeza que alguns ministérios estão de férias, né, estão aí, né, não ensaiando ainda, estão para retornar aos ensaios, as suas rotinas. Muda você. Eu sou liderada, muda você. Se você olha uma pessoa que não tem dificuldade com a outra, faz você a diferença. Não precisa esperar o teu líder. Mas se você é líder, faz também você. Se todo mundo pensar assim, acabou o dividido. Tá todo mundo unido, né não? Então, esse é o vídeo, né, que eu tô deixando para vocês, e o seu conteúdo, né? E eu vou estar trazendo para vocês todas as semanas agora. Segue no Instagram, @GiselleFerlin, tem a página do meu Facebook, o WhatsApp. Vocês, né, se quiserem fazer parte da escola de dança aqui, do Estúdio Abapai, Dança e Teatro, fica à vontade para entrar em contato. Estou abrindo novas turmas agora em janeiro. E assim, eu quero, o meu maior desejo com esses vídeos é que você mude a sua forma de pensar em cada tema que a gente vai trazer aqui, em cada tema que eu vou trazer aqui para vocês, proporcionar aqui para vocês. E se vocês quiserem deixar comentários, comentem, quiser falar comigo, né, por mensagem, pode, fica à vontade, não fica com vergonha. Traga a sua forma, traga a sua sugestão também de vídeo, se você quiser, tá? Eu tô aqui para trazer para vocês o meu melhor e o melhor para nós que fazemos parte do Ministério de Dança. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar mudar essa forma de tratar o Ministério de Dança nas igrejas, que a gente precisa vir com mais força, né? A gente consegue muita coisa através da dança, então a gente consegue transformar muitas vidas. Então vamos ser mais unidos, vamos ficar mais firmes, e eu tenho certeza que nós vamos atingir agora, nesse ano de 2021, uma unidade,
tremenda dentro do nosso ministério, tá bom? Graça e paz para vocês, fiquem na paz e que vocês tenham um ano abençoado, que vocês tenham um ano maravilhoso e que Deus possa proporcionar para cada um de nós experiências lindas dentro das nossas igrejas. Amém? Graça e paz, fiquem com Deus.